Olá, povo de Deus! Mensagem exclusiva para o nosso canal. Você que nos acompanha, que nos segue. Por gentileza, compartilhe os nossos vídeos. Curte aí cada mensagem, tá bom? E se inscreva. Peça para os amigos, familiares também se inscreverem nesse canal, que é um canal de reflexões bíblicas sobre a Eclésia de Jesus, a comunidade de Jesus. Hoje é a nossa última reflexão naquela série baseada ali naquela narrativa bíblica de 2 Crônicas com relação a Josafá, né? Hoje nós vamos trabalhar o tema Esperando a Atuação de Deus. 2 Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Prostrar-se diante do Senhor. Que gesto humilde, que gesto de dependência e que gerou um resultado extraordinário, né? Prostrar-se aqui é igual um ato de adoração, é um ato de louvor. É como se o texto bíblico estivesse dizendo aqui, literalmente, que Josafá adorou o Senhor. Que Josafá louvou o Senhor. Então, prostrar-se é igual a submissão, ao domínio e à soberania do Senhor, soberania de Deus. Que cena aqui maravilhosa, extraordinária. Falamos em toda a reflexão que Josafá não via outra saída, a não ser buscar o Senhor. O inimigo estava vindo, mas ninguém tinha medo. Eles sabiam que o Senhor dos Exércitos estava com eles. Como nós sabemos que o Senhor de Josafá, o Senhor dos Exércitos que criou o céu e a terra, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46, 7. Então, quem pode compreender isso, né, irmãos? Quem pode entender isso? Quem pode realmente acreditar nisso? Somente os servos de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, a eclésia de Jesus. Eles adoraram com hinos, com cânticos. Deus atua no meio do louvor. O crente consegue se alegrar, cantar, mesmo quando as coisas não vão bem. Eu pastoreei uma diaconisa que ela testemunhava muito sobre a tribulação dela, a crise dela. E o que confortava ela no dia a dia era louvar o Senhor. Então, é possível louvar o Senhor em meio a uma tribulação, em meio à crise. A gente, quando louva o Senhor, e a diaconisa falava sempre isso, a gente tem paz no interior, paz no coração. A gente tem esperança em meio ao caos, às tempestades e aos vendavais da vida. Porque Deus atua em meio ao louvor, Deus se manifesta em meio ao louvor. Deus age e muitas vezes de forma sobrenatural em meio ao louvor. Aquele povo estava prestes a enfrentar um inimigo mais forte e mais poderoso do que eles, do que o povo de Israel, as pessoas de Israel. Porém, eles estavam tranquilos. Estavam tranquilos porque acreditavam verdadeiramente no Senhor. Corria o risco de ser dizimado e ainda assim adoravam o Senhor. A tribulação deles, a ameaça que eles estavam passando naquele momento ali, não era pequena não, irmãos. Era uma ameaça muito grande. O povo de Deus confia no Senhor. Quero dar ênfase nisso. Nós confiamos no Senhor. O povo de Deus crê que Deus é soberano e que Ele está no comando de tudo. Deus está no controle de tudo. E o Deus que nós cremos, Deus da Bíblia, Deus de Josafá, nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, quando temos a certeza que esse Deus está conosco e que cuida de nós, não há o que temer. Não há o que temer.
o medo ao ponto de neutralizar as nossas ações? Não, jamais. Já falei nas reflexões anteriores que o medo, até certo ponto, natural, ele é até saudável, é importante ter medo. Agora, o medo exagerado que nos neutraliza a agir, não, está repreendido em nome de Jesus. Porque quem tem Deus, quem tem certeza que Deus está conosco, Deus está com a gente, não há o que temer. Salmo 125, 2. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Então descanse nas promessas de Deus. Descanse no Senhor. Descanse nas promessas que Deus tem para a sua vida. Coloque-se diante dela. Coloque-se diante das circunstâncias e espere a atuação do Senhor. Porque do Senhor vem a nossa vitória. Do Senhor vem a nossa bênção. Dele vem o nosso sucesso. Nós não temos dúvidas disso. Quem nos garante a vitória é o Senhor. Nós esperamos sempre a atuação do Senhor. Glória a Deus. Josafá tinha certeza daquela vitória. E ele esperava tanto no Senhor que, ao invés de colocar os melhores guerreiros na frente do exército, Josafá preferiu, optou em colocar os levitas louvando o Senhor, sem espada, sem armas físicas, mas louvando o Senhor. Que fé, que exemplo extraordinário, que narrativa bíblica extraordinária. Os levitas não levavam armas em suas mãos, como eu já falei, mas instrumentos musicais. Bem de manhã, levantaram-se e foram, não para guerrear, mas para louvar antecipadamente ao Senhor pelo triunfo inevitável. Que lição de confiança. Eu falei agora há pouco que a gente louva o Senhor na tribulação e a gente louva o Senhor na hora ali que o Senhor está nos dando a vitória. E a gente louva o Senhor, podemos ver aqui no exemplo dos levitas, pós-vitória. Antes, durante e depois, a igreja de Deus louva o Senhor. Imagine o exército do povo de Deus marchando e louvando a Deus em voz alta. Que cena! Que coisa extraordinária! Cantando uma canção que dizia assim: dai graça ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Está no versículo 21, era isso que eles cantavam. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Marchando em direção ao exército poderoso. Um exército enorme. E o povo de Israel, o exército de Deus, a igreja de Deus, louvava o Senhor, externando essas palavras. Aquele povo sabia que era alvo do amor de Deus. E não há nada mais encorajador do que saber que somos amados por Deus. Enquanto eles adoravam, Deus batalhava por eles. Olha que coisa linda, Deus atuando no meio do louvor. Diz as Escrituras, logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Versículo 23, segundo as Crônicas 20. Deus venceu por Israel. Deus venceu a batalha em meio aos louvores. Quando Judá chegou ao local, não havia um só dos inimigos vivo. Deus lutou e venceu aquela peleja pelo seu povo. É muito bom esperar no Senhor. É muito bom confiar no Senhor. Enquanto você confia e espera, Deus está batalhando, Deus está vencendo a sua luta.
e mudando a sua história. Ele transforma a morte em vida. Esse é o nosso Deus, gente. O Deus que muda as coisas, muda as circunstâncias. Basta um movimento dele. Ele muda a tristeza em alegria, o desespero em paz. Vale a pena, sim, confiar no Senhor. Então eu quero concluir essas reflexões, né? Como eu tenho falado sobre Josafá. E vou concluir dizendo, quero terminar essa mensagem citando as palavras de Davi no Salmo 37. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ainda, descansa no Senhor, espera nele. Salmo 37, 5 e 7. Se você se rendeu a Cristo, se você já aceitou Jesus, não apenas como Salvador, mas também como Senhor, significa que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E significa também que é Ele quem dirige a sua vida, quem dirige a sua história. Você entregou seu caminho ao Senhor. Então, quem luta as suas lutas é o Senhor dos Exércitos. Aprender a entregar, a confiar, descansar nele. Aprenda isso. Qual tem sido a sua batalha? O que está tirando a sua paz? Qual é o gigante que se levantou contra você? Ou que está se levantando contra você? Entregue essa batalha ao Senhor. Nós vimos que Josafá, diante do inimigo, ele buscou socorro no Senhor, o Senhor falou, o Senhor mostrou como venceria o inimigo. Ele partiu para cima do inimigo louvando o Senhor com canções, com cânticos. Deus se manifestou através das canções, dos cânticos. Causou ali uma confusão no inimigo, o inimigo foi vencido, o povo continua louvando o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é o Senhor dos Exércitos que criou o céu e a terra. Que Deus continue abençoando.